Olá, sejam bem-vindas. E hoje eu vou falar com vocês um assunto muito especial, que é a diferença entre comprovação científica e validação. Outro dia eu publiquei aqui um vídeo sobre os sinais que os animais nos dão e especificamente nesse vídeo eu falava sobre os insetos. E algumas pessoas entraram em contato comigo e me perguntaram se tinha comprovação científica sobre essa mensagem que os insetos nos transmitem. E eu disse que não, mas que há a validação. Então, para que vocês entendam bem, eu vou explicar aqui o que é. Então vamos lá. Comprovação científica é tudo aquilo que a ciência comprovou através de estudos e de inúmeros testes até se chegar à conclusão de que isso realmente existe. Então, por exemplo, quando nós falamos que a Terra é redonda, existe uma comprovação científica, principalmente depois de 1969, quando o homem foi à Lua e fotografou a Terra. Embora essa teoria já seja muito antiga, mas hoje já se comprova que a Terra é redonda, ainda que haja aí algumas pessoas que dizem que a Terra é plana, mas a comprovação ela é de que a Terra é redonda. Quando você vai ao médico e ele te prescreve um medicamento, esse medicamento ele já foi cientificamente comprovado de que ele é válido para aquilo que o médico te receitou. Então, muitos testes foram feitos em animais, em pessoas e hoje se valida. Como é o caso, por exemplo, da vacina contra o Covid-19, tá? Que demorou para ser liberada para nós nessa pandemia, mas só foi liberada depois de comprovações científicas comprovarem que ela realmente auxiliava neste processo de uma menor transmissibilidade do vírus em quem está vacinado. Aí vem uma outra questão também sobre a Covid-19, que é a seguinte: já está validado, tá? Mas não cientificamente comprovado, de que o chá de mastruz ou mentruz, como muita gente conhece, ele auxilia demais na cura de quem está contaminado com a Covid-19, tá? Muitas pessoas, muitos doentes, né, tomaram o chá de mentruz e tiveram uma melhora incrível e muito mais rápida e também com sintomas menores. Porém, a ciência ainda não comprovou de que o mentruz é realmente eficaz. O própolis verde também já está validado, mas não está comprovado, tá? A inalação com uma determinada quantidade de bicarbonato de sódio também já está validada no processo de tratamento da Covid, mas não está comprovado pela ciência. Como também não está comprovada pela ciência a existência de Deus. A ciência até hoje não comprovou que Deus existe. Porém, a maioria de nós não tem a menor dúvida de que ele existe. Cada um de nós já validou dentro de si, pelas próprias experiências, a existência de Deus. E o que dizer de Jesus? Que até hoje não se encontrou o corpo dele. E agora? Porém, nós temos aí uma série de validações, principalmente feitas, né, pelos apóstolos, sobre a existência de Jesus. E assim é, então, a diferença entre comprovado cientificamente e validado pela experiência social. A validação, gente, também é importante dizer que ela pode ser feita por regiões,
por países, por continentes, grupos de pessoas. Um exemplo disso é, no caso, eu fiz aqui o vídeo falando sobre aparecimento das formigas, de que é sempre um sinal negativo, né, mostrando ali, é uma comunicação de que algo está muito ruim na nossa vida. Porém, para os xamãs, tá, a formiga é um bom sinal, e só para os xamãs, certo? Então, dentro de quem vive mesmo, não é quem vai num ritual xamânico, quem passou por um xamã, ou quem simpatiza pelo xamanismo, que a formiga vai sempre ser um bom sinal. Não, é para quem tem uma vida xamânica, certo? Então, dentro da vida xamânica, a formiga é validada como um animal de bons auspícios. Já nas outras culturas, nos outros grupos, a formiga é validada como um animal que traz uma mensagem negativa, como eu falei para vocês. Querem ver um outro exemplo que todos vocês conhecem? É o caso das benzedeiras, né? No caso, eu também, que sou benzedeira de família, minha avó era, né, minhas tias, e eu herdei o dom do benzimento. O benzimento, ele não foi comprovado cientificamente, entre aspas, até hoje, de que ele realmente cumpre o que ele promete entregar ou o que ele entrega, tá? Porém, todo mundo que já passou numa benzedeira sabe que teve melhoras e até curas ou até a liberação aí de vidas bloqueadas, né? Por quê? Porque é um conhecimento validado. Inclusive, aqui no Brasil, nos estados de Santa Catarina e de Minas Gerais, o SUS local, né? Eles já entendem a benzedeira como uma terapia integrativa, e essas benzedeiras cadastradas têm até a carteirinha, né, de registro de benzedeira do SUS, tá? Então é uma validação. Eu vou dar um outro exemplo para vocês que ocorreu comigo há muitos anos. Lá na faixa de 19 e 20 anos, eu comecei a ter uma dor de cabeça absurda e constante. E era tanta a dor que chegava a me dar tontura e náuseas. Passei em vários médicos, fiz vários exames, nunca detectaram nada físico orgânico, tá? E aí uma pessoa me disse, vai fazer acupuntura. E eu falei, então eu vou. E realmente eu fui, e em 3, 4 sessões, aquela dor de cabeça começou a diminuir até que ela desapareceu. E eu fazia, na época, acompanhamento com o psiquiatra e o neurologista. E diante de tanta melhora, né, depois de tanto tempo tratando e pesquisando e nada de melhora na área médica, quando eu comentei com o neurologista que eu tinha feito acupuntura e que eu tinha melhorado, ele me disse, acupuntura, né, uma coisa assim meio de feitiçaria, né? Isso há 30 anos. E hoje não se tem mais dúvidas, né? E já passou por comprovação científica. Na época era só validação, tá? Mas não se tinha dúvida do benefício. E hoje, o que está acontecendo, inclusive? A própria área médica já entrou, né, aí com uma série de recursos solicitando que somente médicos possam aplicar acupuntura em seus clientes e não mais os terapeutas integrativos. Então, essa questão de comprovação científica e validação, elas existem, tá? E é como aqui a gente está falando, né? Como vão ter aqui uma série de outros vídeos, falando das mensagens que os insetos nos transmitem. Então, quando aparece um animal na nossa casa, nós temos que estar atentos ao que eles querem dizer. Vou dar um outro exemplo para vocês. A mariposa, aquela mariposa grande, preta, via de regra, o sinal dela, na maioria dos casos validados, o sinal dela
é de uma transformação com dor, com um processo doloroso, tá? Isto é, então vamos supor que apareça aí uma mariposa na sua casa, uma mariposa preta, daquela grande, né, na sua casa, pousa ali na sua parede, normalmente elas ficam nas paredes, né? Isso quer dizer que você vai passar por um processo de mudança em qualquer área da sua vida, que será positivo no final. Porém, o trajeto deste processo pode vir a ser doloroso. Tudo vai depender, obviamente, de como você encara a vida, né? Encara as situações que você está passando. Porém, eu tenho uma tia que para ela, todas as vezes que aparece uma mariposa preta, é notícia de morte na certa. E há mais ou menos uns 2 anos, a minha tia deu um almoço na casa dela para um grupo de familiares. E eu me lembro que eu estava em casa e um familiar me mandou uma mensagem, sabendo que eu trabalho com isso, e me disse assim: Érica, o que quer dizer quando aparece uma mariposa preta? E eu falei: olha, via de regra é uma mudança, uma transformação na vida, com alguma dor, né? Com alguma decepção, com alguma frustração, com algum sacrifício. E ainda brinquei, eu não sabia que este familiar estava na casa da minha tia. E ainda brinquei, mas se for com a tia tal, é sinal de morte. Aí ele falou: credo, até me arrepiei, porque eu tô aqui na casa dela. E apareceu uma mariposa preta aqui. Eu falei: ah, se aparecer uma mariposa preta para ela, pode escrever que em 48 horas nós vamos ter aí a notícia da morte de alguém. E quando foi à noite, essa pessoa entrou em contato comigo de novo e disse: olha, realmente, né, ela acabou de receber a notícia que uma grande amiga dela faleceu. Então, a mariposa, ela não significa morte para todo mundo, não. Mas para minha tia e para algumas pessoas que eu já conheci também durante a vida, havia validação disso, de quando aparecia uma mariposa preta, era notícia de morte em seguida, tá? Então, existe realmente sim uma diferença entre comprovação científica e validação. E a validação, como eu falei para vocês, ela pode ser coletiva e ela pode ser individual também, certo? Eu, por exemplo, é muito comum que eu esteja em lugares e apareça borboleta ou beija-flor. Isso é muito comum. Eu já sei que é um processo de validação para mim, tá? E algumas pessoas, dependendo de onde eu estou ou de com quem eu estou, acham muito estranho aparecer ali uma borboleta ou um beija-flor, tá? Vou até dar aqui um exemplo para vocês. Tem uns 5 anos mais ou menos, eu estava numa praia e de repente aparece uma borboleta amarela e fica ali onde eu estava, né? E eu me lembro de ouvir o comentário das pessoas ali ao redor dizendo: nossa, uma borboleta na praia! Nossa, eu nunca vi uma borboleta na praia. Só que para mim não é novidade e nem surpresa o aparecimento de borboletas, tá? Então, para mim é um sinal de comunicação que eu já reconheço e já sei o que elas estão me dizendo, certo? Uma vez também eu me lembro que eu estava dando um curso, uma palestra numa empresa, num centro comercialíssimo de São Paulo, e eu dava um curso no 25º andar de uma empresa. E de repente apareceu um beija-flor na janela, tá? E aquilo chamou a atenção de todo mundo, porque todo mundo falou: nossa, mas um beija-flor aqui, né? Nossa, um beija-flor nessa altura, nossa, aqui nunca apareceu beija-flor, né? Mas é uma validação pessoal minha, então aquele beija-flor realmente apareceu ali e eu já sabia o que ele queria me dizer, tá? Então, nós também temos que entender e prestar muita atenção nisso. Nem tudo foi comprovado pela ciência, tá? Porém, é validado por hábitos e costumes
de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, de uma região, de uma sociedade, certo? Então, quando alguém pergunta, principalmente você que é terapeuta e vira e mexe se vê aí numa saia justa com esse tipo de pergunta, entenda bem a diferença, sim, entre comprovação científica e validação. Outra questão importante sobre a comprovação científica, gente, é de que muita coisa não foi comprovada pela ciência porque não houve interesse da ciência em comprovar. Simples assim, tá? E por quê? Primeiro, uma pesquisa científica, ela é caríssima, seja ela do que for, tá? É sempre uma atividade de milhões, tá? Muitos milhões. Então, as comprovações científicas, elas são feitas a partir do momento que um cientista se propõe a discutir sobre algo, tá? Então é aquilo, de repente eu posso chegar e falar, bom, eu vou fazer uma pesquisa científica sobre a importância de usar branco, de usar roupa branca. E aí eu vou provar que a roupa branca é importante. Agora, se eu nunca quiser fazer uma pesquisa nessa área, e ninguém também quiser, nós nunca vamos provar que a roupa branca é realmente eficiente, né, quando nós a usamos, tá? E é isso então. Agora, o importante dizer também, gente, que o trabalho terapêutico, ou pelo menos o meu trabalho terapêutico, ele não tem crendices, tá? Eu não trabalho com crendices. Eu trabalho ou com comprovações científicas ou com validações. Eu vou até dar um exemplo para vocês que ocorreu há muitos anos, quando eu trabalhava com educação indígena nas aldeias do Brasil. E uma situação muito corriqueira nas aldeias são os animais, né? Claro, mas aí você está pensando, apareceu um macaco, um tucano, tatu. Não, nas aldeias também tem ratos, também tem baratas, tem mosquitos e muito, né? Porque nós estamos ali no meio da natureza, que é o habitat deles. E eu me lembro que nessa aldeia especificamente, eu ficava numa oca e a gente ficava na rede ali para dormir e era muito comum passar aqueles ratos do mato, né? Eles passavam por dentro da oca no horário que nós estávamos lá dentro ou até dormindo, e também aqueles ratos, eu falei ratos já, né? Das baratas, que se chama baratas do mato. Também passavam e ocasionalmente passavam assim por cima da gente, tá? No começo aquilo me deu um certo estranhamento, mas depois eu percebi que era um hábito muito natural deles e tudo bem para mim também, virou natural para mim. E aí um dia nós estávamos ali num grupo conversando e chegou uma índia e comentou com o pajé que tinha um rato na casa dela. E um rato que estava ficando na casa dela. E aí o pajé falou, olha, eu vou lá, já vou lá. E aí eu, curiosa que sou, né, olhei e falei, mas sempre tem rato aqui, né? E eu perguntei, eu falei assim, qual que é o problema de ter o rato ali? Então ele me disse, os animais, eles entram nas nossas casas, mas saem, eles vão de passagem, né? As nossas casas são passagem para eles. Agora, quando um animal fica na casa, é porque tem um problema espiritual ali. Ele falou, então eu vou até ali a oca, né, dessa índia, dessa família, e eu vou fazer uma purificação. E aí até ele me convidou para que eu fosse junto para ver, e eu fui, claro. E aí eles fazem, né, toda a reza deles, né, os cachimbos e tal. E ele fez isso numa noite, e acho que num dia, aliás, e no dia seguinte. Já no terceiro dia, essa família de ratos havia desaparecido dali. Sem usar veneno, sem dar vassourada neles, né? E aí, dali para frente, eu comecei a também perceber isso em várias outras aldeias, né? Esse mesmo processo.
Os animais eles passam, em algumas casas eles nem entram, algumas casas eles entram e saem, e algumas casas eles ficavam, né? E em todas as aldeias tinha essa mesma concepção. Tem uma mensagem aí do universo, tá? No caso, né, deles, do Deus deles ali, cada aldeia tem, cada tribo tem o seu Deus, e eu achei aquilo muito interessante na época. Na época, eu ainda era muito catedrática, né? E achei que isso era uma crendice. Mas depois a convivência, né, com os indígenas aqui no Brasil me fez ver que não, que aquilo não era uma crendice, mas que era uma realidade e essa comunicação que realmente a natureza tem conosco o tempo todo, em tudo, né? Basta que nós nos abramos para receber e entender, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí essa diferença entre comprovação científica e validação. E quando falamos então da mensagem dos animais nas nossas vidas, estamos falando de validação, tá bom? É isso, gente, espero que tenham gostado. Se gostou, se fez sentido para você, deixa o seu joinha, compartilhe com as pessoas e vamos validar as informações que tão generosamente nós vamos compartilhando entre todos nós, tá bom? É isso, muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo vídeo.